Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui quem fala é Ivan Pereira, um simples sócio do clube, com mais de 71 anos de idade, que acompanha o Vasco há não sei quantas décadas e que ganhou um título de sócio patrimonial de meu avô aos 12 anos de idade, que um antigo presidente fez questão de queimar e é sócio geral desde 2008. O assunto hoje é: podemos confiar nas informações que recebemos da imprensa e das redes sociais? Estou aberto à discussão e à discordância, mas veja o que penso. Até já! Incrível como as informações sobre o Vasco são fornecidas. A maioria delas são fruto da ânsia que o torcedor tem por boas notícias. Surgem muitas promessas loucas que quase nunca se concretizam. Estrutura de time de ponta, times com jogadores fantásticos, ex-candidato oferecendo ajuda, tudo isso sem análise mais profunda e sem verificação de fonte primária. Tudo na base do fulano falou, disseram que, o grupo tal afirmou, o Twitter tal divulgou, uma fonte confiável me disse. Temos que aprender a correr atrás de fonte primária, ouvir da voz do declarante o que está sendo divulgado. Tudo deve ser checado com a fonte primária para ver se é verdade. Eu dou preferência a vídeo e áudio onde o declarante coloca a cara ou declara aquilo que está sendo divulgado. Nada de fontes que replicam o que ouviram ou que querem que seja replicado. Nas redes sociais, o que mais se vê são pessoas e grupos procurando difundir desinformação. Às vezes caímos nessa armadilha. Aqui procuro proferir sempre a minha opinião acerca dos assuntos abordados. Nunca dou notícia em primeira mão. Posso não estar certo, mas é a minha opinião e me responsabilizo por ela. Acredito que dar opinião ainda não é crime. Ou será que é? Será que as pessoas e as informações que recebemos através das redes e da imprensa vêm de fontes seguras? Às vezes suspeito que aqueles que transmitem as notícias usam esse meio para tentar transformar em realidade os seus próprios desejos. Repito que isso é uma opinião minha. Opinião de quem nunca terá o seu canal monetizado porque não quer, mas sempre estará aberto ao diálogo e pronto a aprender, sem nunca abrir mão de se posicionar e reconhecer o erro quando convencido por argumentos irrefutáveis. Como já disse antes, como não tenho grupo e nem partido, fica mais fácil dar opinião, assim como reconhecer o erro. Voltando ao assunto da informação ou desinformação, recentemente me deparei com uma notícia a respeito do Vasco do tipo, aspas, fulano não terá o seu contrato renovado porque a torcida não quer, fecha aspas, que acontece constantemente quando se quer jogar a torcida contra um jogador. Fiquei desconfiado. De qual torcida a mídia está falando? Alguma pesquisa confiável foi feita para se tirar tal conclusão? Quantos torcedores não querem aquele jogador? Quantos foram influenciados a pensar assim? E a pulga continuou atrás da orelha. Opinião desse tipo, divulgada por órgãos de imprensa ou canais vascaínos, quase todos vinculados a uma ou outra corrente política do clube, é apenas opinião pessoal. Na realidade, se compararmos todos os canais vascaínos ao número de torcedores que o clube possui, esses canais representam uma parcela pequena dessa galera enorme que torce para o Vasco. São importantes, claro, sim, são importantes e devem ser considerados. Eu só questiono se divulgam tais informações baseadas em fato cientificamente comprovado ou é apenas um pensamento do narrador. Verdade é afirmar que alguém vai ganhar na loteria, mas que o vencedor será você, é palpite, não é ciência.
Repito mais uma vez que a informação até pode se tornar realidade, mas de forma enviesada e não científica. E para dar testemunho disso, gostaria de comentar uma matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia 10 de fevereiro de 1998, sobre o grande contrato que o Vasco alinhavava com o Nations Bank, Bank of America, e que foi assinado em março de 98, época em que Antônio Soares Calçada, no cargo de presidente do Vasco, tinha o direito de firmar tais contratos. Eurico era vice-presidente de futebol e, segundo o ex-presidente Agatirno Gomes, em seu depoimento na CPI do futebol no Senado, só anunciou aos órgãos internos do clube a existência do contrato um ano após a assinatura dele, o que cria a suspeita de que ele tinha muito poder no clube. A partir de janeiro de 2001, Eurico assumiu a presidência efetivamente. Na época, grande parte dos torcedores vascaínos deveriam ser crianças, jovens ou ter entrado na idade adulta, e outra parte, como eu, deveria estar na meia-idade, e uma parte, menor ainda, deveria ser de idosos. A verdade é que o Vasco firmou o maior contrato de patrocínio já realizado até então no Brasil. Infelizmente, como sempre acontece no Vasco, também foi mal gerenciado e pagamos dívidas relativas a esse projeto olímpico até hoje. Se os contratos com atletas foram superdimensionados e o dinheiro não deu para pagar todos, ou se o problema foi outro, eu não sei e prefiro não entrar no mérito de um assunto tão nebuloso. A verdade é que o negócio encolheu e o que deveria durar 10 anos durou cerca de 3. As causas da retirada do Bank of America são guardadas a 7 chaves. Só lembro que na CPI de 2001, que tratava de irregularidades no futebol brasileiro, o ex-presidente vascaíno Agatirno Gomes, que foi o mesmo que assinou minha carteirinha de sócio patrimonial em 1965, na época era VP de Departamento de Comunicações, disse que dos 34 milhões que o banco destinou ao Vasco, só 17, a metade, foram contabilizados pela tesouraria do clube. Se ele não era um grande mentiroso, o assunto dá no que pensar, não é? Claro que as partes envolvidas têm seus argumentos, mas não sou eu que vou dar o palpite. Quem assistiu a trilogia do Poderoso Chefão sabe do que estou falando. Só opino porque está lá no depoimento de Agatirno e registrado no Senado. Na reportagem da Folha, consta que até o atual presidente do Vasco, oposição na época, divergia da forma como as coisas estavam sendo tratadas, sem discutir com os órgãos internos do clube. Eu, inclusive, espero que ele continue pensando da mesma forma com relação à SAF, se bem que na época tenha concordado com a proposta. Não posso acusar o Eurico de responsabilidade porque ele não era o presidente e só posso suspeitar que tinha muita força na época. O que acontecia internamente eu não tenho conhecimento. Esse assunto, que repercutiu na época e cujas consequências acabaram ajudando a afundar o clube, circulou numa imprensa mais livre e sem comprometimentos políticos expressos. Depois que a mídia começou a depender predominantemente das propagandas e dos anúncios governamentais, a divulgação de informação e opinião acabou sofrendo radical modificação. Coloco na descrição deste vídeo o link sobre a matéria original da Folha de São Paulo, que tem o nome dos jornalistas responsáveis pelo texto. Coloco também o link da notícia divulgada no site do Senado. Infelizmente, muitas informações sobre o nosso clube são divulgadas anonimamente, sem nome e sem sobrenome. Por enquanto, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Saudações vascaínas.